Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Loranzon. A gente se vê logo depois da vinheta. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Radar da Mídia aqui no canal Terça Livre. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ítalo Loranzon. Como de praxe, peço para que vocês deixem o like aqui embaixo. Muito importante para a gente. Se você não é inscrito no canal também, inscreva-se no nosso canal. Como sempre, não estou sozinho aqui. Estou muito bem acompanhado do senhor Sepúlveda e do Paulo Figueiredo. Então, boa noite, senhor Sepúlveda. Como é que vai o senhor? Boa noite, Ítalo. Boa noite, Paulo. Uma alegria estar aqui com os dois outra vez. E boa noite a todos que nos vão acompanhar no programa aqui. Perfeito. Boa noite, Paulo. Como é que vai? Boa noite, Ítalo. Tudo bem? Boa noite, seu Sepúlveda. Boa noite aos telespectadores. Maravilha. Então, pessoal, vamos começar comentando um pouquinho aqui sobre Perdão, acabei ligando o YouTube aqui sem querer. Vou começar comentando um pouquinho aqui sobre o que aconteceu, está acontecendo em Seattle, né? O CHAZ, é o Capitol Hill Autonomous Zone. Basicamente, os antifas deram um passo além, decretaram a independência de um bairro lá em Seattle. Como é que funciona isso? Como diria o professor lá do trabalho, o que é isso? Pode isso? Então, Paulo, como é que tá essa história aí? Pode isso, então? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, não pode, não, mas em Seattle agora pode tudo. Quando você tem uma prefeitura democrata, você pode absolutamente tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas Seattle é uma das cidades importantes aqui dos Estados Unidos. Sede da Microsoft, sede da Amazon, sede da Boeing, várias grandes empresas em Seattle. É uma cidade potência da tecnologia das grandes empresas americanas. E há aproximadamente uma semana, os manifestantes, pode chamar assim, acho que o nome correto são terroristas, da Antifa, tomaram um pedaço da cidade e basicamente fecharam a cidade, expulsaram a polícia, tá? Você imagina, Capitol Hill é um bairro, para quem já esteve em Seattle, Capitol Hill é um bairro razoavelmente boêmio, muito, muito adensado, lugar de residências caras, e uma zona boêmia, uma zona jovem, uma zona agitada, e com muitos bares e restaurantes. E fecharam completamente os manifestantes e colocaram muros, né? Parece que eles acreditam que muro funciona, afinal, a tese dos que muro não servia para nada. Você só não funciona para nada, é igual o corona. Você só pega, assim como o corona você só pega se for manifestação direita, o muro só serve para proteger também se for para a zona autônoma de esquerda. Mas foi basicamente isso. Eles tomaram um pedaço da cidade, inclusive o departamento de polícia, e basicamente expulsaram toda a força, toda a parte do Estado de lá, transformaram numa favela, né? A gente que é do Rio está acostumado como é que é uma favela. Você expulsa totalmente as forças do Estado, e aí agora você tem milícias lá dentro, armadas, estabelecendo as próprias leis dentro dessa parte importante de Seattle. E já está assim há algum tempo, tá? Perfeito. Já, assim, há algum tempo, mais ou menos quanto tempo você pode precisar? Mais ou menos uma semana. Tem um pouco mais de uma semana que foi feita a ocupação. Eu estou aparecendo verde para vocês? Para os espectadores estão me vendo verde? Talvez, mas eu acho que o áudio está correndo. Bom, também não sou tão bonito assim, não faço tanta falta. Mas basicamente, já tem mais ou menos uma semana e todas as... E está muito interessante a dinâmica lá dentro, porque virou uma
uma distopia viva. Virou uma distopia viva. Os manifestantes, os terroristas, criaram zonas de segregação, zonas onde você só pode participar se você for negro, índio. Eles têm lá uma classificação, acho que é negro, índio, hispânico, acho que pode. A gente é considerado hispânico, então acho que a gente está liberado. E se você for branco, eles instituíram já reparações automáticas. Então, eles estão obrigando a quem é branco de dar $10 para todos os negros. Então, já criaram reparações. Você tem jardins. Eles tentaram uma coisa horrorosa. Eles tentaram fazer uma fazenda, mas é como ali nunca ninguém capinou um terreno na vida, nunca ninguém fez nem mortinho em casa, a fazenda deles é um desastre. Mas era uma fazenda só para negros e índios. Então, eles parabéns à Antifa, que conseguiu restabelecer as leis de segregação racial dentro dos Estados Unidos, que tinham sido abolidas em 1968, com o movimento dos direitos civis. A Antifa conseguiu reverter isso. Hoje, dentro dos Estados Unidos, embora eles digam que é uma zona autônoma e não parte dos Estados Unidos, você já tem agora, efetivamente, zonas de segregação racial, só que contra os brancos, né? Então, eu não consigo imaginar nada mais racista que isso, mas é isso que está acontecendo. E tá tudo uma maravilha, eles estão achando ótimo, exceto que eles estão pedindo aquelas coisas de primeira necessidade, né? Aqueles itens básicos de primeira necessidade que todo mundo precisa, ninguém vive sem. Gatorade, pediram Gatorade, porque quem vive sem um Gatorade? Hidratante, porque não dá para fazer revolução com a pele seca, então é um absurdo, né? As pessoas ficam toda ressecada, não pode fazer revolução. Aguinha com eletrólitos, roupa, camisa de homem, eu não sei porquê, eu achei isso uma coisa meio do patriarcado. Eles estão pedindo gelo, mas the good kind, eles dizem, do tipo bom, não querem gelo ruim, não. E basicamente eles sequestraram esse pedaço de Seattle e fizeram as seguintes manifestações, as seguintes exigências. Como todo bom terrorista tem que ter exigências. As exigências são, muito simples. 1, abolir a polícia. 2, acabar com as prisões. Com as penitenciárias, não é? E realmente, se você não tem polícia, não tem por que ter penitenciária. E aí eu não entendi, porque eles falam assim, um novo julgamento para todos os negros presos. Ora, se você acabar com as penitenciárias, por que você vai ter que ter um novo julgamento para os negros presos? Eles não podem mais ser presos. Verbas da polícia redistribuídas para programas sociais. Aquele negócio, né? Deve ser oficina de artesanato com garrafa PET, capoeira, essas coisas, que isso é muito bom para resolver o crime. Qualquer um que sabe, o pessoal do Rio de Janeiro sabe que a criminalidade caiu muito com as... Gatorade, né? Exatamente. Eu tenho que fazer alguma coisa com toda essa Você vê que é sustentável. A coisa é sustentável. Então, você recebe as garrafinhas de Gatorade e aí, como você não resolve a criminalidade com oficinas de artesanato de garrafinhas de Gatorade. Indenização para as vítimas de brutalidade, e aí são todas as vítimas históricas, e a descriminalização de todos os atos de protesto. Isso é muito parecido, muito parecido com a cena do filme do Batman, do Christopher Nolan, o que tem o Bane, acho que é o Dark Knight Rises, né? Não sei como é o nome em português, mas sei lá, Cavaleiro das Trevas Rises, né? Sei lá, ressurge, sei lá. Mas onde você tem o Bane, e o Bane ocupa a Gotham City e fala: pessoal, povo de Gotham, agora eu devolvo a cidade a vocês. Agora eu devolvo a cidade a vocês que foram explorados pelos ricos. E é muito parecido, você não tem como não ver uma semelhança imensa. E o Christopher Nolan é um gênio, né? E anteviu a situação antes de todo mundo, porque a pessoa vai percebendo, né? O bom artista, ele vai percebendo a degradação moral da sociedade, e ele coloca aquilo num filme, num livro, no que quer que seja. Então, tá todo mundo muito satisfeito. A prefeita é a Jenny Durkan, é uma prefeita democrata. Ela foi procuradora-geral
de um dos distritos, que eu já não me lembro mais qual, nomeada pelo Barack Obama, e a carreira dela basicamente é uma carreira como advogada ativista social. Ela rodou a plataforma dela como a grande proposta dela era que ela ia ser a primeira prefeita LGBT da história de Seattle, porque isso é muito importante. A gente precisa muito saber qual é a preferência sexual do prefeito, porque se não tiver a preferência sexual certa, não opera bem a cidade. Então, essa era a grande plataforma dela. Ela disse que está tudo bem, que isso, na verdade, é democracia é isso aí. E, obviamente, o Trump não está... O Trump falou que isso é um absurdo, que tem um pedaço dos Estados Unidos sendo ocupado. Eu já falei em outro radar quais são os poderes que o Trump tem de fato, num caso desse. Ele teria que invocar uma lei dúbia. Eu acho sempre ruim quando o governo federal resolve intervir nos estados, aqui nos Estados Unidos, mas ele poderia fazer alguma coisa. O que eu não sei é se ele deveria fazer alguma coisa do ponto de vista político, porque muitas cidades aqui que estão sendo governadas por esses democratas radicais, como é o caso de Seattle, como é o caso, por exemplo, de Nova York, que eu já falei aqui em outro programa, essas cidades estão sofrendo as consequências de você eleger o pessoal para governar a sua cidade. E hoje não há distinção entre uma ala muito grande do Partido Democrata e o pessoal no Brasil. Não há distinção. Essa prefeita é uma radical de esquerda nessa ala identitária, pós-modernista, que domina o pessoal. Então, sem dúvida nenhuma, o povo de Seattle, assim como o povo de Nova York está com a Quinta Avenida fechada e tapumada há não sei quanto tempo, estão sofrendo as consequências dos prefeitos que elegeram. Aqui os prefeitos comandam as forças policiais, tá? A diferença para o Brasil. As forças policiais aqui, os estados têm força policial, quase toda os state troopers, mas de um modo geral as forças policiais são ou do condado ou da cidade. Então, essa situação, é muito triste, mas é essa situação que a América vive. Eu duvido muito que o Donald Trump faça alguma coisa. Paulo, sim, era só para fazer uma pergunta ao Paulo. Sim, essa descrição que você está fazendo, que digamos assim, é uma aberração. Quer dizer, você tem um grupo terrorista que assume o controle de uma cidade, não vai, depois do que você descreveu, é impossível imaginar que isso aconteceu sem cumplicidade da própria autoridade, que seria a prefeita, não é essa prefeita democrata. As forças policiais se retirar também teria enfim, sido por causa da própria postura dela, pelo menos é o que seria a lógica disso aí. E você tem uma espécie de experiência anárquica do que esse pessoal está querendo, que é acabar com a polícia, como você disse da outra vez. Você disse que eles não querem só, quer dizer, os protestos, na realidade é o fim da polícia e outras coisas como estão aí nessas exigências. Mas essa realidade porque se fosse num lugar assim, mas numa cidade como Seattle é uma coisa de muita importância para os Estados Unidos, é um ponto de muita subversão da ordem que o americano médio, parece observando à distância, né? Porque quando você olha para os Estados Unidos, uma das coisas que pelo menos parece de fora é que o americano é uma pessoa que gosta de uma certa ordem pública, né? Dentro de uma liberdade, ele gosta de uma certa ordem pública. Agora, você tem uma cidade, uma parte da cidade dominada por um grupo terrorista que, no fundo, está fazendo chantagem, está fazendo sequestro, está fazendo, por exemplo, essa coisa de extorsão, de obrigar a dar $10 para um branco, dar $10, está fazendo segregação racial. Bem, qual é a reação? Quer dizer, você disse que o próprio Trump disse isso, que há uma parte dos Estados Unidos está sequestrada, né? Como que está fora do território, eles mesmos estão dizendo.
Qual é a leitura que você faz desse ponto de vista? Seria uma experiência que se repetiria em outros lugares? Como é que é? E só que no Sul, até os democratas aqui no Sul são diferentes. No Sul, o pau come, o pau canta. Então, eles tentaram estabelecer um chess na Carolina do Norte, durou acho que 12 horas, a polícia entrou e arrebentou com tudo. A mesma coisa em Nashville, o prefeito e o governador avisaram, olha, nem tentem. E foi um fenômeno que começou a se espalhar, mas só acabou acontecendo mesmo em Seattle. E, de novo, o que acontece é que a população dessas cidades é muito rica, são cidades muito prósperas, e são aqueles garotos comedores de cupcake e sushi. Eles não têm muita conexão com a realidade, são universitários doutrinados pelas universidades americanas, que as pessoas pensam que são diferentes das universidades brasileiras, mas não são. As grandes universidades da Ivy League americana se tornaram federais do Brasil, num nível de doutrinação. Então você tem esse fenômeno está acontecendo basicamente nesses tipos de centros urbanos, aonde os eleitores que não são eleitores do Trump, os democratas governam com imensa maioria, governam o estado de Washington, que não confundir com Washington DC, a capital, mas o estado de Washington, que fica ali ao norte da Califórnia, é um estado muito democrata, com maioria esmagadora dos democratas nas casas legislativas, governador democrata, a prefeita de Seattle, essa militante. A mesma coisa com Nova York. Nova York é um estado muito democrata, o Trump perdeu em todos esses estados. Ao mesmo tempo, como o senhor falou bem, seu Sepúlveda, isso está servindo como inspiração para os americanos que são, em sua maioria, sim, ordeiros, que não estão fazendo baderna, mas o que estão fazendo? É uma outra notícia que eu acho que está na pauta de hoje. Se vocês me permitem fazer o gancho direto para ela, a campanha do Donald Trump ontem que foi domingo, aniversário do 45º presidente dos Estados Unidos, ontem foi aniversário dele, a campanha bateu o recorde e arrecadou sozinha no dia 14 milhões de dólares, a maior arrecadação de um domingo da história, superou a campanha de 2016, onde eles tinham tido um domingo de arrecadação de 10 milhões. Com isso, a campanha do Donald Trump chegou a 255 milhões de dólares em caixa, contra 100 milhões de dólares da campanha do Joe Biden. Para a doação média, você vê a diferença, né? A campanha do Joe Biden basicamente é sustentada por grandes doadores. Hollywood, Vale do Silício, Wall Street. A campanha do Joe Biden tem um ticket médio de doação muito alto. A campanha do Donald Trump teve um ticket médio nesse domingo de 45 dólares, o que daria, salvo a minha conta de ver errado, 14 milhões divididos por 45, você tem alguma coisa perto de 300 mil pessoas fazendo doação, em média, óbvio, isso é uma conta de média, fazendo doação, tirando 45 dólares, 45 é dinheiro aqui também, principalmente para as pessoas mais humildes, que são o grande público do Donald Trump. 45 dólares é dinheiro. Essas pessoas tiraram 45 dólares do bolso e doaram para a campanha do Trump. Ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, o Trump anunciou um rally, que é um comício, os comícios dele, eu fiz até uma reportagem, cobri aqui o último que teve na Flórida, para o Terça Livre, inscrito para o site. Anunciou um comício em Tulsa, no estado do Oklahoma, e Tulsa é uma cidade com 400 mil habitantes. O comício já tem 1 milhão de pessoas inscritas para participar. O que significa que, se todo mundo for, vai ser primeiro depois do Covid. E esse é o nível de empolgação do eleitor do Donald Trump. Você imagina que uma pessoa que doa 45 dólares ou vai ao comício do eleitor, um cabo eleitoral
do Donald vai conhecer e ele falar com todos os amigos, todas as pessoas que conhecem. Então, e obrigado, Antigo. Graças a Trump estar dando furto e a mobilização tornou a vacina. Isso é uma coisa que eu queria muito ouvir vocês dois, né? A impressão que eu tenho, e eu ainda não consegui fazer sentido perfeitamente isso na minha cabeça, a impressão que eu tenho é que a esquerda está se baseando em táticas que já não funcionam mais. E que tem aí digamos assim, um efeito colateral muito grande e ela não consegue mudar de modus operandi, né? Eu não sei se vocês estão percebendo isso também, se é dessa maneira também. Eu queria ouvir muito vocês dois a respeito, né? Porque o efeito colateral que isso traz, contrário à esquerda, né? É o caso de pedir para a esquerda, você continue fazendo isso, porque está dando certo para a gente. Não é verdade? Não sei se estou me fazendo claro. O que o senhor acha disso? Não, eu estava para comentar com o Paulo, não sei se ele viu ou não, o tweet do Trump, acho que foi ontem, "The silent majority is stronger than ever." Ou seja, essa força, porque era isso que o Paulo estava comentando aí, digamos, uma cidade como essa, que já tem 1 milhão de inscritos para o comício, não é? O rally. Isso mostra uma força de uma maioria silenciosa que só cresce. E acho que muito do fenômeno que está acontecendo, por exemplo, muito do fenômeno de controle social e de tentativa de controle social a propósito do coronavírus, vem muito para intimidar essa maioria silenciosa, a meu ver. E agora eles estavam à espera de fazer sobre essa sociedade intimidada e acovardada, começar a fazer experiências como essas de Seattle, mas que você vê que eles tentaram fazer em outros lugares e não deu certo. Essa é a minha impressão, e nesse eu concordo com você, Ítalo. Eles estão tentando, se pudesse exprimir assim, a esquerda e os movimentos revolucionários, eles sempre tiveram táticas, mas eles tentaram convencer as pessoas. E conseguiram, com universidades, em outras coisas, conseguiram cooptar pessoas. Mas essa grande maioria silenciosa, eles não conseguem. Então, estão tentando implantar um modus operandi, da revolução através da imposição. É o que me parece um pouco. Como aqui no Brasil também tentaram fazer isso, estão tentando fazer isso. Não sei se o Paulo concorda com isso ou não, mas Paulo? É o que me parece. Eu só acrescentaria o seguinte, antes do Paulo falar, a maioria silenciosa está cada vez menos silenciosa. Talvez isso explique também um pouco do porquê que as intimidações elas estão... Também. Essa tentativa de intimidação tá saindo para a culatra, né? Aparentemente, pelo menos, né? Paulo? Sim. Que desde dos anos 2000, final de 2000, a esquerda começou a dar all-in, botar todas as fichas na política identitária. Foi basicamente a bolha onde a esquerda vive. Pensa na lista da Globo, eles são todos sexuais, todos ateus, enquanto o seu João, pro Mr. Smith, para essas pessoas é muito. Então, essa desconexão entre
entre os completos, entre o homem do campo e esse mundo onde vivem os universitários, onde os repórteres de Hollywood, onde vive até o que no Starbucks em Nova York, a discussão é completa, é outro planeta, efetivamente se tornou outro planeta. Então, a esquerda não sabe o que aconteceu ainda, depois que essas uma revolta muito grande, as eleições de 2016, o Bolsonaro ganhou em 2018, e vários conservadores populistas, que eles chamam de populistas, a gente pode abraçar hoje com uma nova cara, não é o mesmo populismo do Vargas, não é o mesmo populismo do Lula, não é o mesmo populismo caudilho, da revolta do homem contra as... o que é? Estados Unidos fake news das redes sociais e experiência ruim. No Brasil, a culpa das fake news também, dos robôs do WhatsApp, da tia do Zap, que é burra e não sabe identificar as notícias. Paulo, então eles não sabem. Desculpa te interromper, é que parece que está tendo um problema de interferência do seu som para o pessoal, para a central, né? Eu estou até conseguindo te ouvir, mas eu não consigo, mas o pessoal não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir, por favor, que você saia e volte de novo, talvez isso resolva. Acho que está com algum problema de script aqui. A gente vai tocando a pauta aqui enquanto você faz isso, tá bom? Então, beleza. Muito obrigado. É para já. Vamos seguir, então, se você puder, vamos comentar, antes que o Paulo continue e prossiga nesse raciocínio, que eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, porque, de fato, isso pode explicar, em grande parte, os últimos fenômenos políticos que a gente está vivendo, né? Por que a direita, no popular, né, no imaginário popular, ela foi renascida dessa maneira, não é verdade? Por que a esquerda, de repente, acabou, né, que estava aí num momento de auge, né, de pico, de repente deu uma queda assim vertiginosa, e parece que foi assim, né, quando a queda foi exponencial, né? Então, uma apreciação um pouco diferente quanto à velocidade, porque eu acho o seguinte, se nós formos observar o movimento revolucionário nas últimas décadas, eles vão tentando propor modelos que em pouco tempo se desgastam e as populações se voltam contra eles. Você, por exemplo, nos anos 80, você tem o modelo espanhol de socialismo. É um modelo que vem apresentar uma revolução cultural, vem apresentar uma Espanha nova, a transformação da mentalidade do povo. Chega ao final, ele se desgasta e aquilo não convence. Bom, e assim há muitos fenômenos que vão acontecer. Você vê o próprio processo da União Europeia. É um processo completamente desgastado. Cada vez que eles fazem consultas populares, eles são derrotados. Depois eles fazem de novo, até conseguirem aquele mínimozinho para dizer que eles conseguiram aprovar, mas é, na realidade, um desgaste tremendo. Você vê que isso foi dado no Brexit, bom, e outras coisas mais. E aí começaram os fenômenos também eleitorais, por toda a Europa. Por exemplo, não se fala muito, mas na Polônia, onde até um partido católico ganhou as eleições. E você vê o seguinte, e isso, numa linguagem que eu acho completamente manipulada, começou a ser chamado de populismo. Populismo. O que é populismo? O Sr. Sérgio Moro, outro dia, escreveu um artigo sobre isso, populismo. O que é que isso quer dizer? É uma etiqueta, exatamente. Então vem essa história de populismo e tal. Bom,
Mas, na realidade, você vê, e o Paulo estava falando disso, eu estava com dificuldade de ouvir, mas eu ouvi uma parte, essa parte que ele estava falando do mundo rural, do mundo interior. Isso é uma realidade que a sociedade tecnocrática foi ignorando. Eles foram fazendo a sociedade das grandes cidades e foram desprezando os interiores do país, a profundidade dos países. Então, digamos assim, o Beautiful People acha que eles são o mundo. E eles têm as bolhas deles e vivem nas bolhas deles. E com isso eles foram ignorando cada vez mais. E esse pessoal foi se cristalizando com todo um modo de transformar a sociedade, transformar o homem. E você aqui no Brasil, eu li outro dia um artigo muito interessante do Stefan Kunitz, que ele aborda mais do ponto de vista econômico, mas que valeria a pena uma análise sociológica disso, que o que está acontecendo no Brasil é o rompimento desses dois Brasis, porque ele diz o seguinte: qual é o Brasil que apoia profundamente o Bolsonaro? É o Brasil do interior, é esse Brasil agrícola, é esse Brasil rural, em todos os seus níveis. E esse Brasil está desbancando o Brasil das grandes cidades, das indústrias, dos bancos e tal, e esse Brasil que não tinha voz nem vez, começou a ter voz e vez. Eu me lembro que eu vim, uma das viagens que eu fiz de Portugal para o Brasil, de volta, eu vim com um brasileiro, era um avião, estava repleto, e eu vim com um brasileiro que era pedreiro e que tinha trabalhado durante 20 e não sei quantos anos em Portugal, estava voltando para o Brasil. E ele começou, e era antes da eleição do Bolsonaro, e ele começou a falar comigo, começou a fazer a exposição dele sobre o que ele achava do Brasil. Eu fiquei praticamente quieto para ouvir o que é que ele dizia. E ele dizia o seguinte: olha, nós vamos mudar o Brasil. Ele era do interior, disse: nós vamos mudar o Brasil vai ser mais família, o Brasil vai ser mais segurança, o Brasil vai ser isso, vai ser aquilo. E ele falava como se ele fosse o candidato, você entende? Ou seja, como se ele fosse... Por quê? Porque ele se sentia dono daquilo. E ele, a uma certa altura, ele diz o seguinte, ele pegou o celular dele e disse o seguinte: agora não nos enganam mais, porque eu não preciso mais da Globo para ir ouvir a notícia. Eu vou procurar a notícia. E eu vou saber o que é que aconteceu realmente. Se quiser, naquela época estava sendo o julgamento do Lula, e se eu quiser saber o que é que o Lula disse no julgamento, eu consigo ir aqui e ver o que é que ele disse. Bom, eu gostei demais de conversar com aquela pessoa, porque aquilo me pareceu uma realidade profunda dos sentimentos que ele tinha, do que é que ele pensava, do que é que ele queria, dos sentimentos religiosos que ele tinha, manifesta uma mentalidade pessoal que é completamente ignorado pela mídia, pelos grandes conglomerados, etc. E isso, todo esse pessoal, pela política, eles todos ignoram essa gente. E muitas vezes os políticos olham para essa gente na hora do voto, que não é a expressão profunda dessa gente. Só olham para eles como eleitores. Ora, eles são muito mais do que eleitores. Eu me lembro que uma vez, com um programa que nós fizemos os dois juntos aqui, comentamos um livro que tinha saído nos Estados Unidos, eu não me lembro mais o nome do autor, mas era um 8 anos estudando o interior dos Estados Unidos, e fazendo uma análise sociológica, política, etc. E ele deu um livro cujo título era Com Raiva. Então ele mostrava como e ele dizia o seguinte: esse
raiva que as pessoas tinham porque estavam tirando a liberdade religiosa, a liberdade de ter armas, estavam prejudicando a família, Ele disse, essa raiva explicava a eleição do Trump. Me parece que isso vai muito na linha. Agora, isso é um fenômeno que está também. E era preciso tentar subjugar isso aí de qualquer maneira. Acho que toda a manipulação que foi feita em torno da epidemia foi muito nessa linha, e agora nós temos esta tentativa de intimidação da sociedade com esses antifas e com esses terroristas, no fundo, que vêm propor, digamos, anarquizar a sociedade. O senhor falou, Sr. Sepúlveda, na hora que o senhor disse o seguinte, que há uma parte desse Brasil, esse Brasil mais profundo, que ele é ignorado pela mídia, pelas corporações, etc., eu diria que, especialmente, não é ignorado no sentido de censurado propriamente, mas já estamos num ponto em que eles já são ignorados no sentido estrito do termo, né? Eles ignoram a existência desse Brasil, em grande parte, né? Em grande parte eu vejo isso, né? Você imagine, né? A Vera Magalhães virou para mim um paradigma da ignorância na mídia, né? Onde que ela consegue juntar ânimo para dizer quarentene-se, eu estou aqui, estou pedindo coisa pelo iFood, eu estou pedindo pelo não sei o quê, né? Eu faço academia no salão do meu condomínio, né? Enfim, eu estou aqui protegida, né? Você que está saindo, você está colocando em risco o meu esforço, de ficar aqui assistindo Netflix, tomando vinho e comendo queijo. Né? Esse meu esforço está sendo posto em risco por você. Essa mulher, para falar um negócio desse, ela está fora da realidade. Exatamente. Você ia dizer? Não, ela, além de estar nessa bolha, essa coisa quando ela diz que está sendo prejudicada, é a prévia dela ser uma delatora para a Gestapo da ocasião, né? Ela vai dizer, aquilo ali está... claro, porque a crueldade é sim. Mas ela não pensa no dinheiro que está vindo não sei quantos mil quilômetros, trazendo a comida que ela vai comer no iFood. Ela não está pensando no sujeito que está cozinhando, pensando no sujeito que está trazendo para a casa dela. Isso tudo não interessa para ela. No fundo, é uma mentalidade profundamente discricionária. Eles que falam tanto em igualdade e democracia são os tipos mais abjetos nessa matéria. Esse beautiful people é o pessoal mais abjeto nessa matéria, porque eles tratam essa gente como uma subhumanidade que está ao serviço dos ideais progressistas deles. Eles, então, são uma espécie de iluminados que têm que ditar as coisas no mundo, né? Tô com vocês. Aqui pegou muito mal. A speaker da casa seria uma espécie de Rodrigo Maia americano, a Nancy Pelosi. Durante a quarentena, ela fez uma participação num programa de televisão onde ela dizia que o segredo dela para aguentar a quarentena era comer um sorvete de chocolate que ela adorava. E aí ela abriu uma geladeira, a geladeira dela é uma geladeira que aqui custa $20 mil. Ela tinha duas. Então ela abriu uma das geladeiras dela de $20 mil na mansão onde ela mora, na Califórnia, puxou a gaveta de aqueles freezers bacanas de geladeira embaixo, né? A geladeira de rico tem freezer embaixo. O freezer em cima é coisa de geladeira de pobre. Ela abriu a geladeira, abriu o freezer, e aí ela tinha uma coleção de sorvetes gourmet de chocolate. E ela ria e falava, é assim que eu passo a quarentena. Obviamente o Trump não perdeu nenhum segundo, e 2 dias depois aquilo estava no ar, e eles contrastaram com um americano médio, que também é pobre, as pessoas têm a impressão no Brasil que todo mundo é rico aqui, não é verdade, abrindo a porta da geladeira e o cara mostrando, lembrou muito até o episódio do presidente Bolsonaro, mas o cara abrindo a geladeira e falando, olha só, o que eu tenho é água, eu não posso ficar em casa sem trabalhar. E aqui a discussão foi muito grande, porque ela, como
eu vou chamar aqui de presidente da Câmara, não é verdade, aqui o speaker, ela é a speaker da casa, mas é ela que ordena e organiza as votações na Casa dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados americana. E ela estava atrasando a votação do que seria o equivalente ao Corona Voucher americano. E para vocês entenderem o quanto que eles estão num outro planeta. Enquanto estas pessoas estavam brigando por água na geladeira, o Partido Democrata estava brigando porque estava dizendo que na lei do Corona Voucher também tinha que ter cotas para emissão de CO2 para evitar efeito estufa e aquecimento global. É nesse planeta que esses caras estão. E aí eles não sabem, eles não conseguem entender como é que perderam a eleição. Não conseguem entender nunca. E é por isso que eles estão se afundando. E é difícil fazer prognóstico de eleição, porque eleição tem sempre muitos aspectos. Você nunca sabe o que vai acontecer. Muitas vezes a vontade popular migra em torno de um assunto simbólico. Mas, mantidas as condições atuais, não é que o Donald Trump vai ganhar a eleição. Ele vai ganhar a eleição, e eu falei isso numa live no meu canal na semana passada. Obrigado por todos que prestigiaram o meu canal, se inscrevam no meu canal, faço jabá aqui. Mas ele ganhou eu acho que ele vai ganhar por um landslide aqui, que é o que se chama landslide, né? Um deslizamento, um desmoronamento. Vai ganhar por uma margem avassaladora parecida com a que o Reagan ganhou quando se reelegeu. O seu adversário, Joe Biden, ele tá derretendo, né? Derrete Joe Biden, né? Um negócio assim. Quem vota no Joe Biden, ele é um candidato, ele fala mal, ele arrecada mal, ele tá com problemas na forma como ele articula as ideias dele, ele não consegue começar um raciocínio e terminar, não sei se por problemas neurológicos, ele não era assim. Ele tem muito esqueleto no armário, muitos vídeos dele como deputado. Agora, imediatamente, e muitos dizem que todo esse protesto foi arquitetado como uma forma de voltar a colocar o Donald Trump como racista, é porque, historicamente, nos Estados Unidos, se você pegar as últimas 10 eleições, 10, tá? Nenhum candidato republicano chegou a passar da casa dos 10% de voto entre os negros. Tá? Isso é um dado importante. Então, desde a década de 70, os negros votam majoritariamente, esmagadoramente, em candidatos democratas. Nesta eleição, algumas pesquisas mostram Trump com 25%, 30% dos votos dos negros. O que pode parecer pouco, mas historicamente é um esculacho. O Joe Biden, imediatamente antes desse conflito acontecer, ele entrou numa polêmica virando para um telespectador negro e falando para ele, olha, se você não sabe se você vai votar no Trump ou em mim, então você não é negro. E isso gerou um mal-estar aqui, porque ele é um brancão, né? Isso aqui foi uma coisa horrorosa nos Estados Unidos. Então ele é um candidato muito ruim, um candidato sonolento. Eu acredito que está muito difícil para o Partido Democrata, mas eles não têm outra opção. Eles chegaram ao ponto de dizer que o Joe Biden tem que ficar no basement, no porão da casa dele, onde ele está trancado para evitar o corona, e que ele deve continuar fazendo campanha de lá. Vamos ver como é que vai ser ele fazendo campanha de lá e o Trump rally para 1 milhão de pessoas no Oklahoma. Vamos ver quem vai ganhar essa brincadeira. Os debates, né? Aí vai ser maravilhoso de assistir. Se tiver os debates também, né? Porque a gente nem sabe se vai ter também esse negócio. Talvez sejam por Skype os debates. Não, mas vai ter sim. Eles vão tentar evitar o máximo possível que o Biden faça debate. Eu tenho uma preocupação. Apesar do Trump e o Biden terem mais ou menos a mesma idade, a imagem do Biden é de uma fragilidade muito grande. E a do Trump é de uma força. O homem está com 70 acho que ele fez 73 ou 74 ontem, e ele está com uma força física, presença. Ele é um cara muito grande. Não sei se vocês já viram as minhas fotos ao lado dele. Eu não sou uma pessoa alta, tenho 1,75. O Trump tem quase 2 metros, 1,90 m. Eu fico pareço o Nando Moura do lado dele.
Ele é uma pessoa, então, com muita presença, além de ser um bully, né? E eu tenho uma preocupação de como é que vai ser um homem dessa imponência, dessa força, do lado de um velhinho fragilizado nos debates. Essa figura do fragilizado é muito poderosa. Eu tenho medo de como é que vai ser. É a única preocupação que eu tenho nos debates, porque de resto eu acho que teremos momentos históricos. Eu acho que, olha, ninguém pode perder os debates esse ano. É a grande chance de vocês verem o Donald Trump, que vai ser sempre uma das figuras mais importantes políticas desse século, da nossa geração, que a gente vai ver. Então, uma oportunidade. Os debates vão ser históricos, vão ser momentos que a gente tem que guardar, porque a gente vai contar para os nossos filhos, entendeu? Perfeitamente, com certeza. Se os da Hillary, né, já tem memes que duram até hoje, né? Because you're being jailed. Né? Não, a melhor coisa, e já devem começar, esse é o momento de começar, é quando você começar a recortar os pedaços dos jornais que estão dizendo que o Donald Trump vai perder as eleições. Alguém tem que começar a gravar Globo News agora, tirar os prints do site do antagonista, pegar o descabelado lá da Globo News, aquelas Carolina Semente, pegar esses caras todos e começar a gravar, porque para fazer uma edição igual os americanos fazem, depois quando Donald Trump vence as eleições, todo mundo chorando. Você tem que guardar, isso é histórico, isso vale dinheiro. Entendeu? De vez em quando eu assisto de novo. O pessoal do antagonista, Manhattan Connection, desesperado, com a cara de velório, no dia que o Trump venceu, quanto é que vale aquilo? Vocês não assistem aquilo de novo? Quando vocês estão tristes? Vocês não assistem? Paulo, quando comecei a assistir à apuração naquela noite, eu não sei porque intuitivamente disse assim, o Trump acho que vai ganhar a eleição. Porque comecei a ver os resultados e tal. Não entendo muito da americana, mas tinha lido um trabalho feito pelo Filipe Martins. Disse assim, bom, eu acho que isso aqui, ele vai ganhar a eleição. Então depois fui me divertir. Quando eu já percebi que ele devia ganhar a eleição, fui me divertir. E pus no Manhattan Connection. Aquilo foi muito surreal. O sujeito agarrado no telefone disse assim, mas isso não pode ser, não. Isso não pode ser. Isso vai mudar. E o sujeito não acreditava. Quando eu vi que ele ia ganhar... Sim, não, quando eu vi que ele ia ganhar, eu mudei da Fox News para a Globo News no tablet e para a CNN na televisão, porque eu não queria mais ver a alegria da Fox News, eu queria ver o desespero daqueles caras. Eu queria, o lado negro da força da minha alma sentiu a sede da satisfação. Não é muito cristão, talvez, não sei. Mas foi bom demais. Toda vez que eu tô triste, eu tenho o vídeo aqui e assisto de novo. Vocês têm que assistir esse ano, porque esse ano vai ser igual. Ou eu não sei, porque campanha política também tem sempre surpresa. Vai que daqui a pouco eles estão fazendo play dos meus comentários hoje no Terça Livre, se o Joe Biden ganhar. Mas eu duvido muito, gente, eu duvido muito. Eu sou sempre muito cético com a eleição, e nesse ano eu acho que a gente tem uma imensa vantagem. Eu gosto daquele vídeo em que eles colocam aquela música, In the Howard of Mountain King, né? E a música vai subindo e o desespero vai se construindo no rosto dele. É muito bom. É muito bom. Vamos seguir então com a nossa pauta, gente, antes de chamar um comercial. Pois não, eu acho só uma coisa. Eu assim, fazendo o gancho com o que nós estamos falando aqui, eu acho que um dos exemplos dessa perseguição e dessa ativa de que não haja uma voz que possa dizer a verdade foi o que fizeram com a Ana Paula do vôlei. Foi inacreditável. Diga lá. Como é? Ela
Pode Diga, ser. diga, Ítalo, diga. Não, não. Eu ia ler uns trechinhos aqui do artigo dela. Não, porque ela foi trucidada, porque ela foi fazer uma investigação, foi pegar dados dos Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi falar da criminalidade, como é que é entre os negros, entre os brancos, e isso, as pessoas... Bom, e ela foi aniquilada por uma patrulha ideológica montada, antes de tudo, nas televisões brasileiras, começaram a denunciá-la, a atacá-la, etc. Bom, e ela diz aqui uma coisa, diz aqui no artigo dela, depois ela escreve um artigo para a revista Oeste, onde ela hoje colabora, o título é Terrorismo Virtual e a Verdade. Então ela mostra o seguinte, que não pode haver a possibilidade da pessoa ir e falar sobre o que é que está acontecendo, sobre a verdade, sobre por exemplo, como o Paulo tem feito aqui assim, né, desde que ele está participando das coisas dos Estados Unidos, que pura e simplesmente a mídia brasileira não fala disso. Mas ela dá aqui umas coisas muito interessantes. Ela diz que eu fui atacada de racista por apresentar números oficiais que, infelizmente, para a turba ideológica que usa negros, mulheres e homossexuais em balaios coletivistas para manobras políticas e ganho de poder, desmontam a falácia que a corporação policial é racista e mata negros por puro preconceito. Depois ela diz o seguinte: eu tive sobre mim uma tempestade de ódio milimetricamente planejada. Isso também achei interessante, ou seja, você vê que é o que está acontecendo aqui por exemplo, com o Terça Livre, milícias bolsonaristas, todo um linguajar que, no fundo, tenta dar etiquetas para facilitar uma perseguição, né? Bom, depois ela diz o seguinte: essa falsa bondade dos movimentos que apenas regurgitam teorias marxistas que até hoje não deram certo em lugar nenhum. Os números por mim trazidos não desmascaram apenas a narrativa de racismo sistémico, mas expõem as deséticas públicas dos partidos de esquerda que dominam essas áreas. É muito interessante, porque ela diz o seguinte: no fundo, onde os partidos de esquerda dominam essas áreas, esses números são mais terríveis. Agora, aqui tem uma última coisa que eu gostaria de dizer dela, que ela diz o seguinte: mas não acredito, cheque vocês mesmos no site Black Lives Matter, a seguinte declaração, aspas, interromperemos o núcleo familiar prescrito pelo Ocidente, apoiando-nos como famílias ampliadas e vilarejos que cuidam coletivamente um do outro, especialmente dos nossos filhos, na medida em que mães, pais, filhos se sentirem confortáveis. Ela entenderam, o movimento bonzinho social começa com a socialização dos nossos filhos. Bom, isso me parece muito interessante pelo seguinte, porque você vê o seguinte, que atrás de um discurso existe uma outra realidade ideológica que é escondida, não é? E que o frenesi da mídia esconde também, inclusive com uma espécie de superexaltação do tema, né? Você vê, por exemplo, agora uma menina negra aqui no Brasil que foi foi violada e morta por um desses sujeitos que saiu da prisão por causa do Covid. Quem é que está incomodado com isso? Ninguém, porque isso não faz parte disso. Como não faz parte do discurso, essa pessoa não interessa, a vida dela não interessa. E não há de todo. Então, e esse lado do coletivismo, inclusive ou seja, o anúncio de que é preciso romper esse modelo ocidental da família, isso me parece super interessante e mostra como nós estamos numa orquestração de coisas ideológicas, né? Como estava dizendo o Paulo, com essa história de pegar uma cidade, por exemplo, uma parte da cidade, muros, né? Que eles fizeram muros, né? Pois delimitaram muito bem um negócio chamado fronteira. Né?
Fronteira. Eu particularmente sou mais Uhum. preocupado com a ocupação deles e a captura de ativos culturais do que os territoriais, por incrível que pareça. Então, para mim, a retirada do E o Vento Levou, Sim, a tentativa de cancelar o Paw Patrol aqui, que é o Patrulha sim, Canina, sim. a Patrulha Canina, porque tem um personagem que é um policial, a tentativa de renomear Splash Mountain, que é o sonho de todo mundo aí para Disney e cair lá na Splash Mountain, que é um brinquedo da Disney. Também querem retirar porque é baseado num filme que teria referências que eles consideram racistas. Cancelaram um programa que é uma espécie de um programa aqui que acompanhava o dia a dia da polícia, um reality show, tudo que é relacionado a Lego. Retirou a promoção, o Lego, né? Lego, que todas as crianças brincam. Eu estava brincando de Lego ontem com as minhas filhas aqui. Lego retirou a promoção de todos os Legos de policial e bombeiro. Quem é o garoto que não cresce querendo brincar com o Lego de policial? Isso faz parte da cultura, né? Toda criança quer um Lego da polícia de presente, e principalmente os meninos, né? Se você reconhecer que meninos brincam as minhas filhas têm Lego de princesa, mas se fossem meninos, teriam provavelmente Lego de polícia, né? Se tivessem Lego de princesa, eu ia ficar preocupado. Não sei se isso derruba a live, você pode falar isso ainda. Mas eu ia. De qualquer forma, elas são. Além disso, né? Eu dei aqui alguns exemplos, mas se você entra em qualquer site, uma das minhas empresas vende na Amazon. É uma empresa que tem foco de venda online e vende na Amazon. Se você entra na Amazon hoje, a Amazon está lá indicando livros sobre cultura negra, Netflix, filmes sobre cultura negra. Então, essa ocupação da cultura, para mim, ela é mais danosa e preocupante do que a ocupação territorial em Seattle. É verdade, Paulo. E uma coisa, Paulo, incrível, o Guzo, ele escreve um artigo também na revista Oeste sobre o assassinato da história, e ele fala disso, inclusive de empresas que, sem ninguém exigir nada, eles já vão entrando nesse crime. Você está dizendo, quer dizer, quem é que exigiu do Lego tirar isso? Acho que ninguém. Mas eles promovem essa agenda, e vão lá ter policial, ter o bombeiro, Então, ele diz isso no artigo, quer dizer, essa destruição cultural é uma destruição que, o seguinte, hoje você corta a cabeça das estátuas, né? Amanhã você cortará a cabeça das pessoas, porque as pessoas que defendem essas ideias serão também decapitadas, ou seja, e a Ana Paula, aqui uma coisa muito interessante, ela diz o seguinte: o grande mal para a gente seria a harmonia racial. É o contrário do que eles querem. Eles não querem a harmonia racial, querem exatamente um conflito racial. Contanto que você disse, eles conseguiram criar segregação outra vez em pleno século XXI, aí nos Estados Unidos. Eu já falei sobre isso aqui. Os Estados Unidos têm duas grandes vertentes de lutas pelos direitos dos negros. A vertente do Martin Luther King, que a Ana Paula, inclusive, cita no artigo que o senhor citou, seu Sepúlveda na Oeste. O Martin Luther King foi o que é o pai do movimento dos direitos civis para os negros aqui nos Estados Unidos. E a visão do Malcolm X. A visão do Martin Luther King é a visão a saga dos X-Men não é à toa, ela tem inspiração nisso, né? A visão do Martin Luther King é a visão do I have a dream, o discurso clássico dele, onde ele diz que tem um sonho onde negros e brancos convivam basicamente em condições de igualdade. Quase tudo que o Martin Luther King preconizou naquele discurso dele do I have a dream, curiosamente no Lincoln Memorial, né, que está passando por essa polêmica agora, com até a estátua do Lincoln, né, que quer tirar, e eu falei nego aqui no sentido do carioca se referindo ao cara, e não eu sou carioca, só quero deixar claro, agora eu tenho que explicar tudo. Mas as pessoas querem tirar a estátua do Lincoln, então o discurso clássico
do Martin Luther King naquela escadaria em Washington, I Have a Dream, quase tudo aconteceu. E o discurso do Malcolm X era o discurso da superioridade da raça negra, que depois os Black Panthers, o partido dos Black Panthers, quase que um grupo terrorista que deu origem, que é o pai do Black Lives Matter, é essa visão da segregação racial. Então, aliás, já existem vários estudos aqui dentro dos Estados Unidos mostrando que efetivo racismo aqui existe dentro das comunidades negras. E você pode até, talvez, explicar, dizendo que, poxa, se eles foram os oprimidos, é natural que eles sejam mais racistas, mas não é essa a sociedade que a gente quer, né? Com certeza. Bom, pessoal, vamos rapidinho aqui o intervalo comercial e a gente já volta seguindo com a nossa pauta, tá bom? Não sai daí, rapidinho. Vou pegar um... Toda empresa que precisa manter-se no mercado precisa vender um produto. Esse produto precisa ser comprado pelo seu consumidor e uma empresa de sucesso é uma empresa que vende muito este produto. No jornalismo, funciona de uma maneira distinta, muito diferente de qualquer outro produto. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, onde nas últimas décadas, bilhões de reais foram investidos no jornalismo brasileiro. Esses bilhões de reais foram pagos pelo governo para o jornalismo. Assim fica muito fácil dizer-se empresa de sucesso, quando o seu maior patrocinador não é o seu consumidor, mas o governo. Com a certeza de que o povo está saturado de ver o jornalismo lutando contra o anseio popular, o jornalista já não tem mais noção do que está acontecendo no mundo real. São escolas sem merenda, estradas esburacadas, você não sabe mais se vai sobreviver quando sair da sua casa e voltar do seu trabalho. Nós queremos fazer um jornalismo diferente. Um jornalismo que fala a verdade, que vive dela e que se mantém por ela. Por isso nós compreendemos a necessidade que você tem de ter informação de qualidade. Essa informação de qualidade precisa do seu apoio. Não deixe de colaborar ainda hoje com esta revista que pode trazer uma transformação no jornalismo brasileiro. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Radar da Mídia no canal Terça Livre. E antes da gente continuar, quero pedir para que você deixe um like aqui embaixo, é muito importante para a gente. Se você não é inscrito no canal também, aproveite a oportunidade agora e inscreva-se no nosso canal, tá certo? Paulo, diga lá. Eu queria cometer uma inconfidência aqui, Ítalo, antes da gente voltar para a nossa pauta. Tem novidade no boletim da manhã, de amanhã? Passarinho me contou que o boletim de amanhã tá animado, que a revista tem trazendo novidades. Amanhã Desculpa a inconfidência aqui, mas conta aí para mim. Amanhã tem Leitor Pururuca no estúdio Terça Livre. Opa! Leitor Pururuca. Parece que temos aí informações sobre a Joyce Hasselman, né? A nossa queridíssima Peppa Pig, né? Vai nos render um boletim da manhã, amanhã, e uma matéria na revista Terça Livre. Então, revistaterçalivre.com.br, você vai ver uma matéria aí bombástica, com mais informações exclusivas a respeito do gabinete da Peppa, gabinete do ódio da Peppa Pig. Tá vendo? Acusas do que você faz é uma coisa que a Peppa aprendeu assim de maneira salutar, né? Não dá para dizer que ela não foi uma boa aprendiz nesse aspecto, né? Bom, não tem uma palhinha para gente aí, não? Sobre isso, então vamos lá, mostra o vídeo para gente, Anderson.
deputado Felipe Barros, na CPMI das fake news, falou que a deputada Joyce Hasselmann havia ido com ele na casa de Roberto Bertoldo. Você sabe se a Joyce Hasselmann frequentava a casa de Roberto Bertoldo? Sim, ela frequentava a casa do Roberto Bertoldo, especialmente às quintas-feiras. Toda quinta-feira eram almoços requintados, paejas, feijoadas, churrasco, lagosta, vinhos caros, festa da mais alta, do alto padrão. Olha só, hein? Olha só, até com vozinha desmascarada. O negócio aí vai pegar pesado aí para dona Joyce, hein? Não perca amanhã, então, no Boletim da Manhã, pessoal, às 10 horas da manhã, aqui no canal Terça Livre, tá certo? Aguardo vocês aqui. Bom, vamos seguir então a nossa pauta. Deixa eu só consultar aqui a minha colinha, né? Porque eu sempre preciso de colinha aqui. Temos aqui uma decisão da Suprema Corte, que a gente vai comentar hoje, né, Paulo? Houve aí, parece que a Suprema Corte... enfim, explica pra gente exatamente o que a Suprema Corte fez em relação a LGBTs. É fácil explicar para o brasileiro, porque ele vai sentir imediatamente um déjà vu em relação ao STF. O que aconteceu hoje? A Suprema Corte Americana, numa votação de 6-3, a Suprema Corte Americana, para quem não sabe, diferentemente do nosso STF, a Suprema Corte Americana ela só tem 9 deuses. O panteão dos deuses brasileiros é um pouco maior. Mas a Suprema Corte Americana só tem 9 deuses. E destes 9 deuses, hoje você tem 5 apontados por presidentes republicanos e são considerados juízes conservadores, com viés conservador, e, naturalmente, 4 considerados com viés liberal, tá? E essa maioria é muito importante. Mas hoje, por 6-3, ou seja, com 2 votos de juízes supostamente conservadores, a Suprema Corte Americana entendeu que a Lei dos Direitos Civis de 1968 também valia para, vou chamar aqui de movimento para LGBT, também valeria para gays e transexuais. Tá? Em resumo, existe um capítulo que é o capítulo 7 dessa Lei dos Direitos Civis, que basicamente dizia o seguinte: proíbe a discriminação no emprego, e eu estou lendo ipsis literis aqui, com base em raça, cor, religião, sexo e origem nacional. É esse o texto legislativo aprovado em 1968. Bom, a lei depois disso foi emendada em 1973, em 1977, em 1990, em 1991 e em 2009, e incluiu várias outras disposições, inclusive a proibição para a discriminação contra pessoas com deficiência, por exemplo. Tá? Então, claro que já existiam gays em 1968, e é claro que os legisladores abertamente tomaram a decisão de não incluir opção sexual ou orientação sexual dentro do texto legislativo. Então, eles optaram por limitar volto a falar, raça, cor, religião, sexo e origem nacional. Sexo, entendam-se pela definição legal, masculino e feminino. Então, uma mulher não pode ser discriminada, um brasileiro não pode ser discriminado, um negro não pode ser discriminado,
Um muçulmano não pode ser discriminado no processo de contratação. Tá? Essa é a lei dos direitos civis, que foi revisada inúmeras vezes. Há anos tramita no Congresso americano a ideia de, inclusive com um lobby grande do movimento LGBT, a ideia de estender esta lei, este marco do direito civil americano, para orientação sexual. E eu não, particularmente aqui, não faço juízo sobre se deve ou não ser estendido. O fato é que a discussão já existe há muito tempo dentro do Congresso e nunca os congressistas chegaram a uma conclusão, formou-se um entendimento majoritário no assunto para que fosse votada a lei, incluindo gays e transexuais dentro desta peça legislativa. Bom, as ações começaram a acumular e a Suprema Corte resolveu ouvir o caso neste ano, e foi, para surpresa de todos, dois juízes, dois ministros aqui, né, que são justices, como chamam, conservadores, o juiz-chefe da Suprema Corte, que é o John Roberts, e o Gorsuch, que é um juiz apontado pelo Trump, o Roberts apontado pelo George Bush, votaram por entender que sim, que a lei engloba sim os direitos do LGBT. O Gorsuch chegou ao ponto de afirmar que era impossível você ter qualquer outro entendimento do texto do legislador. Então, basicamente, 6 autoridades iluminadas que não foram colocados, não têm mandato, não representam ninguém, foram colocados lá por nomeações, são vitalícios, mas não representam a vontade popular. Estes 6, né, foram 6, estes 6 iluminados fizeram o trabalho que 535 deputados, congressistas aqui, representantes do povo, e 100 senadores, representantes do Estado, mais a sanção presidencial, não fizeram em todo este tempo. Eles acharam que todo esse processo da República, da democracia representativa, ele é muito moroso, então eles criaram uma peça legislativa. E é essa... Por que eu digo que isso é muito parecido? Muito parecido com o caso que a doutora Ludmila Grillo, juíza aí no Brasil, sempre fala a respeito da inclusão da homofobia, a criminalização da homofobia, utilizando como base a lei do racismo, né? Então, é um déjà vu. São peças legislativas confeccionadas sem nenhuma representação popular, uma subversão completa do processo legislativo, mas república democrática representativa para quê? Né? Se você tem esses 6 iluminados que podem decidir, para que parlamento? Não é? Então só para o brasileiro não se sentir solitário. Muitas vezes o brasileiro fica, o problema é o STF, a gente tem que botar o STF para fora, tem que fazer isso com o STF, tem que ocupar o STF, tem que não sei o quê. O problema é muito superior ao STF. O problema é um problema ideológico da doutrina do direito para o qual as democracias ainda não têm anticorpo. Se você puder comentar alguma coisa? Exatamente. Não, eu ia dizer isso, que o problema é muito mais amplo, são doutrinas do direito, né? Constitucionalizam tudo e estão se tornando efetivamente, estão dando origem a ditaduras juristocráticas no mundo inteiro. Quer dizer, as Supremas Cortes... o Barroso disse isso outro dia. Temos que dar um banho de iluminismo na sociedade brasileira. Pediu para ele isso aí. Quem é que pediu isso para ele? E ele tem que jogar sobre... o iluminado é ele, evidentemente. E é o seguinte, eu tenho dito isso, ele fala como um líder de uma seita filosófica. Não, isso não é um ministro supremo. O que é isso? Sim. Ministro Supremo, não, ele está falando como um líder de uma seita filosófica que acha que tem que mudar a mentalidade dos brasileiros
e porque os brasileiros estão atrasados na visão dele. Sem dúvida, sem dúvida. O professor doutor, o Ran Hirschel, que é professor da Universidade de Toronto, ele escreveu um livro muito bom, por enquanto só tem em inglês, se chama Towards Juristocracy, em direção à juristocracia. E a Ludmila Grillo me falou que estão traduzindo este livro. Eu considero este livro, e eu me admiro até o professor Olavo, não ter falado desse livro ainda, pelo menos eu não ouvi ele falando, porque ele normalmente é o que traz o conhecimento que ainda não chegou no Brasil. Mas eu, particularmente, longe de mim me comparar ao professor Olavo, não é uma comparação, eu só estou aqui, eu hoje considero esse livro o livro mais importante do cenário político mundial, porque ele faz um histórico das mudanças constitucionais que levaram a essa nova forma de governo, que não é mais o governo das democracias representativas, e sim o governo das juristocracias, onde um grupo de iluminados resolve os problemas que a sociedade dos pobres, burros, jamais conseguiria resolver. Então, eu acho que o que falta ao livro na minha opinião, o elo com essa visão tecnocrata positivista de que um grupo iluminado, se você der o poder a eles, eles vão conseguir resolver os problemas da sociedade. Este link o livro não faz, também não faz um link com o tal do dilema madisoniano americano, que eu acho que eu já falei aqui. Mas fora isso, ele faz um belo apanhado das mudanças das constituições que passaram a ter um entendimento diferente até do que são os direitos, né? O que são os direitos das pessoas. Enquanto o direito à liberdade ele é idêntico ao direito a, digamos, à saúde, a Constituição americana, quando os pais fundadores, os framers da Constituição fizeram o Bill of Rights, né, a Carta dos Direitos aqui, os direitos clássicos que você encontra numa Constituição liberal, que depois foram incorporados na Constituição, acho que de 46 no Brasil. Aliás, eu tenho que saber, porque meu bisavô, pai do João Figueiredo, foi deputado constitucionalista em 46, foi um dos redatores da Constituição de 46. Então, esses direitos que são de liberdades, direito ao sigilo de correspondência, direito à liberdade religiosa, direito de ir e vir, os que são os direitos liberais, eles, nas novas constituições, foram substituídos, e isso é um fenômeno mundial, foram substituídos pelos direitos positivos, como o direito à educação superior, direito à comida, moradia. E como o professor Olavo sempre fala, né, o direito nada mais é do que uma obrigação que você impõe aos terceiros, né? O direito de alguém nada mais é do que uma imposição imposta a terceiros. Ele fala muito sobre essa mudança constitucional e fala que o mundo está caminhando para uma juristocracia. Eu considero o livro, sem dúvida nenhuma, foi sobre política o livro mais importante que eu li nos últimos anos. Muito bom, muito bom. Como é que chama? Paulo. Você tem ideia para a gente? Se chama... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na câmera. Está muito longe. Acho que aqui fica melhor. Rumo à juristocracia, né? Ran Hirschel. Paulo, eu acho a pessoa até fica assim, digamos, consolada de que alguém tenha trabalhado isso, escrito isso, porque se você vai ver o voto do Fachin que ele deu, o voto Fachin parte desse princípio. Esses seres iluminados não podem ser criticados. Qualquer decisão que eles tomam, eles não podem ser criticados. Por quê? Porque eles são iluminados. Seja soltando o narcotraficante, seja decidindo a equiparação de uma lei, eles não podem ser tocados. Então, aquilo que nós estamos assistindo no Brasil, que é o Supremo se achar acima dos outros poderes, acima da própria Constituição, etc., é exatamente isso.
rumo a uma aristocracia. Portanto, isso não é um fenómeno brasileiro. Não é? Me permitam, hoje as juristocracias, o império das pequenas regulações, inclusive cortes internacionais, corte do Tribunal Internacional, corte da União Europeia, corte da OMC, esses cortes federais, é claro, esse é um instrumento predileto dos globalistas. E isso, eu falo aqui, todo mundo sabe que eu não sou ter uma inspiração, que eu não sou sou menos red pilado do que as pessoas imaginam, mas não é fato. Os globalistas utilizam, porque esse é um instrumento muito bom e duradouro. Eu, particularmente, isso é uma análise minha, eu entendo que os movimentos de esquerda foram mudando as formas de domínio e controle do poder. Essas formas passaram no início pelas reuniões armadas, que foi o que os militares de 64 brigaram para proteger, entraram sim na ocupação de espaços, etc., e que depois conquistaram os corações e mentes dos eleitores e chegaram no 2000, mas a esquerda lista, o instrumento dela de ocupação de poder e de domínio é das cortes, é através dos ministros, através das cortes internacionais, é através do aparato burocrático e jurídico, por muitos vátios que você tem que ficar 4 anos. Um mal Hillary Clinton quase $1 trilhão, quase um péssimo investimento. Você perde e você não recupera. Enquanto né, aqui nos Estados Unidos já tem abertamente, eu falo isso, fiz na semana que juiz e Estados Unidos às vezes são direto para o povo, direto e juízes que não cursar dados pelo e confirmar no Senado. Então, você campanhas das pessoas open source. Isso é fato, não e acho que mídia sobre o site no meu Twitter, quem segue no Twitter, eu fiz um tempo atrás sobre especificamente campanhas dos financeiros. E você eu já não me lembro que estado foi no próprio outro aqui, um tráfico de droga apreendido com armas e tudo, e o promotor salo dele ter contado o crime. Então, isso mais poder é mais exercício do que missão. Eu sempre funcionário por aprender. Não. Eu podia entrar no botar a mulher do ar? Também não. Não podia. O bolso bloquear alguém? O cara pode. Ele não pode fazer uma acusão. Acusar é uma. Você tem só para aguentar para uma acusação com o público. E na que ele se torna o curso de um é muito maior, mais do bolso pode querer olhar, sabe, olhar conversas que é o seu não vai fazer nada. O poder de um federal muito maior. Estou me alongando, mas o Rio de que eu fui um dos primeiros a bater. Eu digo que na turma de se eu ter a da sua que abrir a economia, comércio, decidiu que não. Então,
só tentar as pessoas entrarem no internacional. O problema a parar a mentalidade não tem até eu tô impedir que a moça pediu final. Essa Justamente. Agora esqueci o nome do cara do For America, o Brent Bozell. Ele tweetou agora há pouco, né? Agora, uns minutinhos atrás. To Gorsuch, do Neil Gorsuch, né? que apesar de ter sido indicado pelo Trump, porque eu não sei, né? Foi indicado pelo Trump, também votou a favor dessa decisão aí da Suprema Corte, né? Então, o problema já não é mais não é só a questão, né, conservadores e progressistas, liberals, etc., né? A coisa acabou virando uma forma de fazer direito que não é mais que já virou majoritária, infelizmente, entre as academias no Ocidente inteiro, né? No Ocidente inteiro já se admite a possibilidade o juiz sai de lá, o operador do direito sai de lá achando que tem plenos poderes, né? Que a sua capacidade interpretativa ela pode ser exercida aí sob o prazer. Perdemos o Paulo aqui, né, um segundinho, mas a gente já vai voltar já. Vou passar então. Tá com problema. Tá, perfeito. Então vamos para a nossa última pauta de hoje, né? Comentar sobre o Alexandre de Moraes e, na sequência, né, atrelado a esse assunto, comentar também sobre o que aconteceu com a Sarah Winter, né? Então, você tem uma matéria para trazer para a gente? José Púlveda? Pode falar. E ele é uma matéria que mostra os bastidores do inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes. E é uma coisa aterradora. Realmente, tudo o que se acusa de que o presidente tem um sistema de informações privado, etc., ele tem isso, segundo a revista. Ele montou uma operação fora dos quadros, por exemplo, as operações de análise dos aparelhos celulares, da análise dos computadores, deviam ser feitas pela Polícia Federal. A Polícia Federal está do lado de fora. Ele designou pessoas da Polícia Civil de São Paulo, peritos particulares. Quer dizer, isso o ministro Supremo. Portanto, ele está agindo claramente como um autocrata, que pode tudo, tem poder para tudo, fora da lei. Bom, isso é o que está aqui nessa matéria, que é longa, e aqui diz claramente quais são as pessoas a quem ele entrega para fazer, para os peritos, quem são as pessoas que ele chamou para o gabinete dele. Ele diz o seguinte: a Polícia Federal ela fez busca e apreensão
sem saber do que se tratava. Ela foi cumpridora de ordens. Agora, eu pergunto o seguinte, aqui fica uma pergunta muito, muito curiosa. Quem é a Polícia Federal? Não é o Ministério da Justiça? Não é o Ministro da Justiça? Como não põe cobro essa atividade que está descrita aqui? Perfeito. Isso é uma ilegalidade que está sendo feita. Como é que por exemplo, a análise de computadores e de celulares que já não deviam ter sido apreendidos, que já é uma coisa ilegal. Como é que ele permite que a Polícia Federal tenha cumprido essa ordem? E segundo, como é que ele continua a permitir que a Polícia Federal colabore com o ministro numa coisa que é totalmente ilegal, segundo o que está escrito aqui, pela revista? Isso é grave. Isso é muito grave. Como é que continua a permitir isso? Bom, depois fica claro, pela descrição aqui, fica claro que este inquérito teve 2 momentos em que ele se acentuou. Foi no momento em que o Lula foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e foi no momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não havia mais prisão em segunda instância. Voltando outra vez atrás no próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então fica claro que as pessoas não se podem manifestar sobre as posições dos ministros. Por isso é que o Ailton Dalari, irmão do Dalmo Dalari, escreveu um artigo na Conjur que diz o seguinte: segundo o atual entendimento no Brasil, o artigo da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei faz uma exceção. Os 11 do Supremo estão acima desse artigo, eles estão fora desse artigo, porque eles não são iguais perante a lei. Eles podem qualquer coisa. É um artigo que ele escreve no Conjur, bem longo, uma análise e dizendo o seguinte: todos os brasileiros, depois temos os 11 ministros do Supremo que estão acima da lei. Bom, é a equipe de confiança de Moraes que está examinando o material dos aparelhos celulares e computadores apreendidos na ação contra os bolsonaristas. A opção do ministro por deixar a Polícia Federal conduzir a investigação é vista sob 2 óticas por policiais e por alguns colegas do Supremo, que, fora de holofotes, fazem críticas pesadas à condução da ação. Até para os ministros do Supremo é escandaloso. As ações comandadas até agora pela Polícia de Alexandre sugerem que o inquérito sobre as supostas ameaças ao STF é muito mais do que uma peça informativa, necessária para identificar supostos autores e remeter o processo para a corte competente. Portanto, eles dizem claramente que seria uma maneira intimidatória para fazer cessar os ataques à democracia. Mas que ataques à democracia? Se você puder... Que ataques à democracia? É o que nos leva... Deixa eu cortar, desculpa. Infelizmente, nós estamos com algum problema de conexão aqui, que eu não sei porque eu estou ouvindo o seu Sepúlveda, mas o pessoal está reclamando que não está conseguindo nem ouvir o seu Sepúlveda, nem o Paulo, não sei nem se eu estou sendo ouvido perfeitamente. Tá? Mas o pessoal realmente não está conseguindo ouvir, não está realmente conseguindo interagir conosco. Eu peço desculpas, a gente pode retomar esse assunto em outro momento, se você puder, por favor. Eu finalizaria aqui, porque a gente já está com quase 2 horas de live já, e o pessoal está realmente debandando porque não está conseguindo ouvir. Perfeito. Tá bom? Então, eu queria agradecer ao senhor Sepúlveda e ao Paulo Figueiredo. Vou passar a palavra, porque eu acho que eles não estão ouvindo, né? Vocês não vão ser ouvidos, né? Mas muito obrigado a vocês dois pela presença de vocês aqui, tá certo? E a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Parece que
há um ataque de negação de serviço sendo realizado contra o Brasil e os Estados Unidos nesse momento, né? E isso deve estar complicando realmente nossa conexão nesse momento. Então, vou finalizando por aqui. Vocês que estão nos assistindo no Radar da Mídia, muito obrigado pela sua audiência e fique com Deus. Até mais.